galerinha do bem, eu sou a Drica Graceschi, estou de volta aqui com o nosso Sexo Frágil Aonde? Estou aqui hoje com a minha linda Cristine, que ela está aqui para nos contar uma história muito interessante da vida dela e vamos prestar muita atenção. Por favor, Cristine, fale resumidamente pra gente sobre sua infância. Bom, eu nasci na Alemanha Oriental, onde era a ocupação da Rússia. Até os 7 anos eu morei lá. Meus pais depois saíram de lá porque meu pai não gostava dos russos, nem do comunismo. E ele era de uma outra cidade na parte mais ao leste, ao oeste, não sei, leste ou oeste? Sim, oeste. Da Alemanha. Então nós fomos para a Alemanha, ele era de Mönchengladbach. Os pais dele e os irmãos moravam lá, todos numa casa detonada por uma bomba. Uma parte foi detonada, mas dava para morar lá. Então moravam os pais, uma irmã e o irmão mais novo que nem tinha saído que não era soldado. Os outros irmãos já eram soldados. Então nós fomos até lá e eu saí da Alemanha Oriental desse jeito. Nós fomos para a Alemanha Ocidental. Quantos anos você tinha? Eu estava com 7 anos. Já vendo tudo isso? Sim, sim. Eu vim de uma cidade muito pacata, bem gostosinha, na verdade, que eu visitei muito depois, achando que talvez tudo que eu lembrava seria ilusão de infância, mas não foi. Era uma cidade gostosa. Eu me apaixonei de novo por minha cidade natal, assim, uns 30, 40 anos depois de sair de lá. Bom, depois o resto eu fui criado na cidade de Mönchengladbach. A coisa deve ter sido muito ruim lá, porque eu esqueci o ano inteiro, não me lembro de nada. Apesar de já ter 8, 9 anos. Passei meio ano na casa do meu avô, porque os meus pais saíram de lá sem nada. Você não podia simplesmente sair, eles saíram de fininho, escondidos, visitando os parentes na Alemanha Ocidental, e não voltaram mais. Minha mãe viajou com minha irmã e comigo num trem de carga. Eu me lembro que a minha irmã estava doente. E a minha mãe colocou travesseiros e cobertores em cima das malas. E em cima disso ficou a minha irmãzinha. A gente tem quase 5 anos de diferença. Então ela estava com 13, eu estava com 7. É uma coisa que eu não esqueci. Mas depois eu fiquei meio ano na casa dos meus avós, porque minha mãe e meu pai não tiveram dinheiro, nem casa, nem nada. Não sabiam onde ficar. Mas e como foi isso de vocês viajarem num trem? De carga. Como que vocês conseguiriam entrar? Como que foi? Não, a gente comprou uma passagem. Minha mãe comprou uma passagem. E podia, então. E podia fazer isso, porque ainda não tinha um muro. Depois do muro não podia mais. Não podia mais nem visitar os parentes na Alemanha Ocidental. Então deram sorte de sair antes, né? Um pouco antes, sim. Só que a gente não podia ficar na casa dos pais do meu pai, que já estava tudo lotado. Eles abrigavam outras pessoas. A família, uma família também grande. Sim. E a casa não era tão grande. Daí minha mãe achou uma casa através de um amigo de escola do meu pai. Meu pai, enquanto isso, estava fechando as coisas na Alemanha Ocidental. Meu pai era relojoeiro e teve uma loja lá. Só que como ele não queria entrar no Partido Comunista, ele não recebeu mais material para trabalhar. Sim. Essa foi uma das razões para
ele sair de lá. Mas também eu acho que ele estava querendo voltar para a cidade dele. Minha mãe não queria sair. Isso foi também muito triste. Aí depois disso tudo, vocês conseguiram ficar onde, enquanto família, assim? Juntos? Primeiro lá perto dos pais dele, depois nós fomos para Düsseldorf, que é perto de Colônia, que é, só para ter uma ideia, né? Chama-se Nordrhein-Westfalen. Nunca vou conseguir falar isso. Não, eu não consigo falar em português. Renânia do Norte-Westfália, é isso? Não sei. Eu também não sei. Você entendeu? Então tá bom. É perto de Colônia, em todo caso. Onde essa é a cidade mais conhecida. Aperte a tecla SAP do seu aparelho. Mas é que Düsseldorf muita gente não conhece, Colônia conhece. Muito o povo de Düsseldorf não gosta dessa ideia. Eles acham que Colônia é estrangeiro, é um país do outro mundo. Eu acho um jeito carinhoso de chamar uma cidade, né? Colônia. Colônia Agripina era uma cidade fundada pelos romanos, como muitas cidades na Alemanha. Bom. Aí vocês ficaram nessa colônia? Não. Perto da colônia, em Düsseldorf. Que seria traduzido que o vilarejo da Düssel. Düssel é um rio. Devia ser lindo lá, não? Que nada, é uma cidade mais ou menos do tamanho de Jundiaí. É grande, então. É uma cidade grande, sim. Muito chique. Düsseldorf é mais chique que Colônia. Tá. Nota-se, tá? Esses ETs lá de Colônia não são de nada, por sinal. Os ETs. Tem um pouco de rixa entre as duas cidades, sim. De brincadeira, é claro. Bom, e lá eu terminei. Conseguiram uma casa lá? Lá nós moramos de casa, não, nunca mais. Só muito mais tarde. Era tudo aluguel, era tudo alugado, muito batalhado. Minha mãe trabalhava numa cantina, ela servia lanche. Meu pai trabalhava como relojoeiro num lugar, como é que chama isso? Onde faz... às vezes eu não sei as palavras em português. Não tem importância. Bom, os dois trabalhavam para botar os filhos... Enquanto isso, vocês estavam estudando? Estávamos. E a gente, na Alemanha, as escolas melhores são do governo. Que maravilha, isso aqui mas assim, né? Era aqui também. Antigamente, né? Sim. Quem ia para a escola particular, quem não conseguia acompanhar a escola estadual. Olha que maravilha. Ainda vamos chegar lá de novo, hein, Brasil? Bom, voltar para lá mesmo. Meu ex-marido ainda estudou assim. Não, ele não estudou assim. O Paulo, meu atual marido, estudou numa escola do governo. Agora, como que você veio parar aqui? Pelo amor. Pelo amor, tudo gente, por amor. Agora, segura aí, que a gente já volta. Audio Jungle.
galerinha do bem, nós voltamos, eu e Christine. Bom, sabemos aqui que ela veio para o Brasil por amor. Olha que lindo. Mas agora, vamos saber. Christine, por que você saiu de lá para vir para cá? Foi por amor, ok. Mas por que você decidiu sair de lá para cá? Porque o gênio alemão é de lascar. A minha família não faz nenhuma diferença. Não fez nenhuma diferença, não faz diferença. Eu briguei muito com meu pai. Ele era bem hipócrita. Ele era do tipo, faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Talvez a época, eu não sei, eu acho que na época era assim, mas... tipo machista, né? Bem machista, sim. Antigamente Se os você homens fosse eram assim. um filho meu, eu te levava não sei pra onde. Na verdade... Acho que não é só na Alemanha que era assim, eram todos, né? Era a Pois cultura da época, né? Era, mas eu não gostei. Então eu Você brigava. já tinha esse gênio sim. forte, né? Aí eu falei, eu tenho que sair daqui. E isso... Com quantos anos? 12 anos. Nossa, eu já tinha esse pensamento formado. Eu pensei, bom, o que eu preciso fazer para sair da Alemanha? Eu não queria só sair da família, não só da cidade, eu queria sair do país. Porque não tava difícil, o alemão é fogo. Para mim é complicado, alemão é complicado. E sua mãe? A minha mãe até que me segurava as pontas, mas ela fazia o que o marido dizia. Sim, óbvio, né? Ela não era nenhuma Amélia, e me segurava as pontas em segredo, mas eu não queria segredo. Sim. Eu dizia para meu pai dizia, e você não pode fumar. Falei para ele, do dia que eu fumar, eu vou fazer isso na sua frente. Eu nunca vou fumar escondida. Você vai ver eu fumar pela primeira vez. Bom, esse tipo de briga, eles fumavam que nem doidos, os meus pais. Eu era muito nova, nem me interessava muito. Meu primeiro cigarro, eu fumei com uns 14 anos. Eu sou luterana, eu fui batizada luterana. E a gente faz uma confirmação aos 14 anos, né? É o batizado. Sim. E em vez da comunhão, que para os católicos é aos 10, 12 anos, para os luteranos a confirmação é aos 14 anos. Aí eu resolvi fumar meu primeiro cigarro na frente do meu pai, na frente de toda a família. Imagina como foi. Não, eu quase engasguei, né? Mas você quis fazer isso por ter esse exemplo dentro de casa, né? Pois é. Não, e pra ele calar a boca. Mulher! Ele não podia reclamar, ele não podia me dar uma bofetada na frente da família inteira. Eu falei, eu acho que eu vou parar com isso, não tá muito bom. Botei o cigarro fora. E depois eu falei pra ele, eu sempre disse que ia fazer isso na sua frente. Nunca fiz escondido. A minha irmã, pequenininha, desgraçada, ela fumava escondida. E ela chegou a jogar o cigarro debaixo da cama. Imagina a cretina. Bom. Que família quase me bota fogo na casa, né? Mas tudo bem. Então, era esse tipo de briga que eu achava tão horrível, porque não tinha sinceridade, faltou respeito comigo, eu achava. Mas incrível você com 12 anos já ter essa cabeça, né? Aí eu falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso, o sistema escolar lá é um pouco diferente daqui. Eu tive que fazer um vestibular para entrar na escola, onde a gente aprendia inglês naquela época, normalmente, né? Fazia parte do currículo. Aqui também aprende, mas é aquele meia boca, né? Meus filhos nunca foram para uma escola fora da escola para aprender inglês. Eu falei para eles, eu aprendi na escola, vocês também vão aprender. Então, eu fiz o vestibular e eu fiz com muita vontade, eu aprendi inglês.
Porque você sabia aí eu que sabia você que aprendendo esse era aquilo é a meu, sua liberdade. meu passaporte para fora, né? Alguma coisa eu podia fazer de profissão e sair da Alemanha. Muito bem. Eu estava pensando assim, tipo, Inglaterra, Estados Unidos. Tá bom. Então eu terminei a escola e não sabia o que fazer. O que eu faço agora? Eu queria. Eu pensei em ser. Como é que chama? Atendente de voo? Stewardess. Aeromoça. Aeromoça. Mas aí também não achei muita graça viajar tanto. Sempre indo e voltando, Sim, né? não tem E parada. uma amiga minha disse: e eu vou na firma Henkel, que tem aqui também. A firma Henkel faz sapólio, sabão em pó. Sim. Eles fazem com a, não sei se é a Ariel aqui, não sei. É a concorrência da Omo, em todo caso, do Omo, do sabão em pó Omo. E lá eu fiz o meu aprendizado, que é diferente daqui um pouco. A gente vai aprendendo dentro da empresa e, paralelamente, você faz a escola. E isso você trabalhou lá? Sim, na Alemanha. Tá, aí você trabalhou, pegou a bagagem e aí como que você saiu para vir para cá? Aí eu conheci um rapaz que eu achei o máximo, mas ele não queria saber de mim. Porém, ele tinha um amigo. E ele me contava do amigo. Esse meu amigo, ele vem do Brasil, ele tem um monte de namorada, assim, todo Porto ele tem alguém. Falei, esse já daí não é para mim. Não comigo. Até conhecê-lo. Aí ele começou a me conquistar. E realmente a gente começou a namorar. Ele veio de São Paulo, por último. Eu e o Joachim, meu primeiro marido. E o namoro foi andando e foi andando até os finalmente. Eu engravidei. Antes de terminar. Lá ou aqui? Na Alemanha. Ainda estava na Alemanha. Engravidei. Aí ele disse, o que você acha? Você quer abortar? Não. Ele ia financiar, né? Por isso. Eu falei, eu acho que não. Não sei. Um aborto não precisa, né? Ele falou, então tá. Se você não quer, então não. Então nós vamos ficar noivos. Então nós ficamos noivos. Era um problema. Ele era de uma família nobre. Ele era um barão, tá? E eu era plebe rude. Os pais deles não eram muito encantados comigo, ainda mais grávida, mas... Até hoje em dia é assim, né? Acontece isso aqui. Mas na verdade, eu não estava nem aí. Eu sou uma grávida maravilhosa, eu andei nas nuvens, fiquei apaixonada pelo noivo, por meu bebê que estava crescendo. Eu estava terminando o meu curso lá na Henkel, né? E o meu noivo foi convidado para voltar para o Brasil, para trabalhar pela mesma empresa lá, aqui em São Paulo, no Rio. Veio a chance. Aí ele foi para o Rio. Ele sempre queria voltar para cá. E eu também achei um barato. Falei, por que não o Brasil? Então tem que ser Inglaterra ou Estados Unidos. Por que eu não vou para o Brasil? Não grávida ainda? Grávida lá? Assim, desse tamanho. Podia já viajar? Podia. Tá. No fim, eu entrei em licença de gestante com, acho que era 7, 8 meses. Aí ele me escreveu, a gente só escrevia, né? Você não veio de momento já para com ele? Não, eu fiquei lá, chocando meu bebê, escrevendo sempre para ele. E era muito gostoso também, morando com a minha mãe, porque meus pais a essa altura se divorciaram, que meu pai corneava a minha mãe a torta e a direita, e eu achava um horror. E ele contava para mim, ele fazia de conta... Ele fazia de conta que eu era amiga e confidente. E eu dizia, mas por que você faz isso? Mas porque eu sou homem. Falei, e daí? Sou homem o quê? Até hoje existem homens assim. Aí minha mulher é minha rainha. Falei, pois você fica magoando a sua rainha o tempo todo, você não vê? Ele não conseguia entender isso. No fim, eu fiquei mais com dó do que com raiva dele. Porque ele não entendeu. E quando minha mãe se separou dele, ele ficou traumatizado. Ele nunca se refez direito disso. Eu não entendi
o pensamento dele. Audio Jungle. Olá, galerinha do bem, voltamos novamente com essa história incrível da Cristine. Então, Cristine, essa toda coisa com seu pai, aí você achou um absurdo, e aí, como que você veio parar aqui? O meu noivo, ele disse que ia voltar depois de 3 meses. Mas não deu. Ele ficou mais e mais. E aí ele disse, quando eu entrei na licença de gestante, ele disse, você escolhe. Quer ter o seu bebê lá perto da sua família ou quer ter aqui? Olha, eu quero meu bebê com logo. Você. Você é o pai, não quero nem saber daqui. E então, com 7 meses, uma barriga imensa, eu embarquei e vim para o Brasil. E fui parar primeiro no Recife e naquela época noivo ainda, ele disse, no Brasil tem umas coisas interessantes, existem bidês. O povo é muito limpo. Eu lembro dos bidês. Lembra dos bidês? Eu amo bidê até hoje. Então, como eu estava muito grávida, eu ia fazer xixi o tempo todo. Né? Desci do aeroporto de Recife, andando, não tinha ônibus nem nada, fazia-se tudo a pé. Parecia uma estação rodoviária, mais ou menos, né? Desculpa. Então, lá fui eu ao banheiro e do meu lado tinha um bidê. Falei, oba, é agora. Quando eu abri a água do bidê, correram 2 baratas desse tamanho. Eu sou apavorada com barata. Eu também. Isso até hoje. É a única coisa que eu tenho medo na vida é barata. Eu também. Aquilo me azedou, né? Eu quase não consegui levantar a calcinha, saí correndo daquele banheiro e fui xingando meu noivo até a tataravó dele. O que você estava me falando, né? Bom, mas isso foi o choque inicial. Mas eu amei o Recife, achei tão bonita a cidade. Só de ver por cima, jamais tinha visto. Eu não tinha saído da Alemanha, eu já viajei um pouquinho na Alemanha, mas nunca vi nada tropical. Aí eu vi coqueiros, achei tão lindo, um sol radiante, isso em pleno, eu saí no inverno, em dezembro, e eu saí do escuro, dias curtos, e cheguei naquele sol radiante, isso foi lindo. Aí eu cheguei depois, a próxima parada foi o Rio, estava lá o meu amado me esperando. E eu fiquei tão feliz de estar com ele. Eu era muito apaixonada por ele também. Tô vendo. Aí vocês tiveram um filho, nasceu o menino? Meu filho nasceu no Rio, depois nos mudamos... menino? O mais velho nasceu no Rio, depois nos mudamos para São Paulo. Ali nasceu a nossa filha, 1 ano e meio depois, né? E nós fizemos a nossa vida desde o começo. Bem pobrezinho, começando mas com muito amor, né? É o que importa. Aquilo foi tão romântico, eu achei lindo. E como você enfrentou assim as dificuldades da língua, da diferença de cultura, né? Vindo para cá? Foi tudo bom? A língua, não, eu comecei, eu não falava português, né? Eu só falava obrigada e falava jacarezinho, que era Por que o a cidade onde os avós do meu marido estavam morando a essa altura do campeonato. Então, em Paraná, obrigada
e jacarezinho. Oh. Quase quebrei a língua, mas falava isso. E depois tive que fazer as compras. Eu fui sendo dona de casa, de repente, com bebê. Então eu pegava um caderno, escrevia tudo em alemão, pegava meu dicionário, colocava tudo em português. E lá fui eu, munida com tudo que eu sabia na vendinha do português do outro lado da rua, em Flamengo. E lia para ele. Eu queria o quê? Pão. E aí ele perguntava alguma coisa que eu não entendia. Ele queria saber quantos pães eu queria, eu não entendi. Então ele mostrava na mão. Ai, 4. Leite. Como? Leite. Aí eu mostrei. Leite! Eu falava tudo errado. Falava tudo como se fala em alemão. Sim. E assim ele me ajudando, o português. Sim. Ele me mostrava como se fala. E eu fui aprendendo. Ai, que lindo! Isso foi muito divertido. Eu achei o máximo. E aí eu sei que você me contou, né, já que você... Como que esse grande amor acabou? Bom, nós moramos depois em São Paulo. Ele ganhou muito bem, foi um marido muito generoso. Nós viajamos um monte. De 2 em 2 anos nós íamos para a Alemanha. A minha mãe veio me ver depois de 1 ano e meio, para ver onde é que a filha estava. Juntou todo o dinheiro que tinha, mas nós íamos sempre para a Alemanha, porque o meu ex-marido tinha que ver a matriz da empresa dele, como era multinacional. E até certo ponto isso foi muito bom. Mas depois quando meus filhos começaram a ir para o jardim, eu achava que o teto estava caindo na minha cabeça. Eu sei eu bem como é precisava isso. trabalhar. Eu só falava de CCC, cozinha, criança. CCC. E o que mais era isso? Creche, eu acho. A gente falava isso, né? Eu não tinha mais assunto, eu não sabia de mais nada. Eu precisava sair de casa. Então eu falei para os amigos do meu marido, gente, eu me sinto bem apertado lá em casa. Até alguém aparecer com uma máquina de escrever e um ditafone, sabe? Os homens, os chefes, não escreviam as cartas que nem hoje. Eles tiveram secretárias, coisa que foi a minha profissão. Então eu escrevia as cartas dele em alemão. E assim eu ganhei os meus primeiros trocadinhos, que nem era importante, mas eu fazia outra coisa do que cuidar da casa e só abria das crianças. Mais a mente, né? E aos poucos eu fui entrando naquela empresa e meu marido nunca gostava. Ele não queria que eu trabalhasse. Também era machista. Ele era. Eu não vi isso no começo, mas eu fui vendo que ele era bem machista e ele vinha de um casamento de pais destruído também. Acho que ele sofreu muito com isso. Eu sempre tentei ser um pouco mais a família dele, mas ele não conseguiu, a gente não conseguiu se entender direito. E aí foi acabando. Aí foi acabando, na verdade, porque ele fez o que muitos executivos fazem, né? Não, ele teve um caso com a secretária. Ai. Aquela coisa... Olha só, o pai, agora o ex-marido. Pois é, muito clichê, mas tudo bem, ele foi isso. E como ele era uma pessoa muito boazinha, ele nem negou isso. Eu falei para ele, mas você contou para o seu chefe? Já contei. Isso não é coisa, isso não diz respeito a ninguém. Só a nós dois. Ninguém tem que saber isso. Você tinha que ter negado, que dissesse que ela inventou tudo. Ele não fez isso. Então tá. Aí eu falei, vou segurar as pontas dele. Ele foi transferido para Porto Alegre e nós tentamos mais vários anos. Eu fui junto. Os filhos, a essa altura, um estava estudando na Alemanha já, ele terminou a escola no Brasil, em São Paulo. Ele foi estudar na Alemanha para fazer a finalização da escola lá também.
E a minha filha, a nossa filha, ainda estava em São Paulo, começou a estudar no Mackenzie. E nós fomos para Porto Alegre e eu fiquei mais 7 anos com ele, mas a coisa foi esfriando. Durou bastante mais até. É que eu não queria largar os filhos, entendo, eu queria, né, também não queria largar ele, mas no fim eu falei, não dá mais não, eu não aguento mais. E como foi viver sozinha daí pra frente? Eu não vivi sozinha. Eu fui direto para casa de amigos, eu fui para São Paulo. Eu reencontrei o Paulo, na verdade. Quem é o Paulo, gente? É o meu segundo marido. E como vocês se conheceram? Ele era, quando meu filho estava com 14, 15 anos, ele fazia judô. E de repente ele cresceu tanto que os joelhos dele ficaram desse tamanho, cheio de água, cheio de líquido. Sim. E o médico disse, você não pode mais fazer judô. Esportes Você que caem, não pode cair. Né? Aí a gente pensou, vamos fazer karatê. E eu vou junto. Então eu fui com os meus filhos fazer karatê. Fazer ou assistir? Fazer. Olha só! Eu sou karateca. Eu fiz até a faixa azul só, né? Mas o meu instrutor de karatê foi o Paulo. Na verdade, não, ele disse que se apaixonou à primeira vista. Ele tinha 15 anos e eu 30. Mas ele disse que aqui fez põe! Olha só, alma gêmea, gente, não tem o que falar. É alma gêmea. Mas faltou muito tempo ainda, né, para nós nos realmente encontrarmos. Mas porque você não aceitou de primeiro momento Não. isso? Não, eu achei ele uma gracinha, ele era bem bonitinho, claro, né? Aliás, meu primeiro marido também era muito bonito. Como diz a minha filha um dia, quando olhou as álbuns de fotografia, mas o Papa, Papa chamava, não é o Papa, Sim. é o pai, ele era um gato. Eu falei, você acha que eu teria casado com ele se não fosse? Ela não lembrava dele? Não... Lembrava? Do Paulo? Não, ela viu o pai mais novo, isso, né? Sim, não lembrava dele, tão jovem, tão bonito, né? Ele também era um coroa, nada de jogar fora, era muito bonito também. Mas, infelizmente, essa história da secretária não deu certo comigo, estragou demais, eu fiquei muito humilhada. Eu achei que eu não merecia isso. Não, e eu acho que nenhuma mulher merece passar por isso, né? Mas eu levei muito tempo para me refazer. E aí só deu briga com Joachim, com Joaquim, né? E depois não deu mais nem briga. Audio Jungle. E aí, lutando karatê, como foi indo o negócio? Eu fiz karatê em São Paulo e depois em Porto Alegre de novo. Quando nós fomos transferidos para lá, eu tentei Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. É para dormir em pé. É verdade. Falei, não dá. Eu preciso de uma coisa com mais força. Voltei pro karatê e fiz mais uns anos de karatê. Nunca para lutar,
sempre para manter a defender. forma. Eu Não, também. aqui, me defender. Uma das minhas coleguinhas ainda em São Paulo, ela disse, eu sei karatê, mas eu sei correr também. O negócio era andar no pé. E quando que você aceitou o Paulo como seu... Meu amor. Na verdade, quando minha sogra do primeiro casamento teve um derrame, o Paulo, que nunca largou direito essa família toda, ele morou um tempo com minha filha e o namorado dela, nunca perdeu o contato. Ele estava na casa da minha sogra em Fortaleza. Ela estava morando lá com o filho mais novo dela, meu cunhado. E ela teve um derrame, chamaram o meu marido, ele foi lá e... bom, ele cuidou da mãe no começo, mas ele teve que voltar. Então eu fui para lá cuidar dela. E me disseram, bom, o Paulo tá lá. Eu falei, o quê? Paulo tá lá? Quantos anos a gente não se via? Quantos anos? Pelo menos 8 anos a gente não havia se visto. E aí quando nós nos encontramos de novo, não tinha mudado nada. Estava tão gostoso quanto antes. Que legal. Depois, Aí você não resistiu mais. a gente ainda resistiu, né? Porque eu sou dinossauro, sabe? Eu só tive 2 homens na minha vida. O primeiro e o segundo marido. E isso tudo bem um atrás do outro. Quando eu voltei para Porto Alegre, levei minha sogra doente. Nasceu meu primeiro neto, que a gente morava numa casa bem grande, muito gostosa. Era adorável, na verdade. Deveria ter sido uma coisa para ser feliz. Mas estava difícil por causa da secretária dele, sabe? Você ainda ficava com aquilo. Claro. Então, morava lá. Mas ele estava com ela? Não, ele terminou com ela, mas ela que me fez saber que havia um caso durante pelo menos 1 ano, que eu sei. Eu nem queria saber o resto. E, por sorte, ela não engravidou e nem deixou ele doente, porque essa era depois a minha preocupação. Será que ele pegou alguma coisa? Mas tá, tudo bem, não aconteceu nada. E a sua sogra, no entanto, ela estava doente de quê? Ela teve um derrame em Fortaleza, eu trouxe ela para Porto Alegre. Isso depois que eu já estava fora de São Paulo, vivendo aos trancos e barrancos, por uns 6, quase 7 anos. O Paulo veio depois, então estava lá, meu marido e eu, minha sogra, meu filho e a esposa dele, o bebê deles, minha filha e o namorado com o qual ela casou depois. Então, aí o Paulo foi embora para São Paulo, eu falei, eu vou te ver em São Paulo. Porque eu tinha que ver, a minha sogra tinha uma casa em Salto. E nós fomos ver a casa dela, o Paulo e eu. E aí ele disse, casa comigo. Nossa! Eu falei, é pra já. Olha isso, aí você já estava decidida. Eu vou voltar para Porto Alegre, vou pedir divórcio e daí eu venho pra cá. Foi o que eu fiz. Quando eu voltei, pedi o divórcio, demorou alguns meses, aquela separação, né? Mas eu não queria sair de lá sem papel. Eu não perdi tanto a cabeça, né? De sair correndo. Quando saiu a separação, o papel, ele não podia mais dizer que eu saí de casa, abandono do lar. Eu peguei meu carro, peguei meus livros, meus discos, meu cachorro. Uma música assim. Exatamente. E fui embora para São Paulo e o Paulo veio de avião para Porto Alegre e nós dois fomos embora para São Paulo. Eu comecei logo a trabalhar
O meu divórcio ainda demorou 7 anos, porque o ex-marido boicotou até dizer chega, mas nós já morávamos juntos. E qual a dificuldade que você passou, assim, com o Paulo agora, estando com o Paulo? Qual foi a dificuldade? O que você passou? Eu tive uma vida muito mimada, né, com o Joaquim. Financeiramente estava ótima. E no começo também era muito boa no sentimento, na paixão. E de repente o dinheiro acabou. Quando eu estava com o Paulo, né? Eu comecei a trabalhar, até que não estava tão brava a coisa, porque a gente tinha uma casa em São Paulo e o Joaquim me deixou ficar com o aluguel, e nós morávamos num apartamento na Augusta, ele, um amigo dele, e depois apareceu o meu cunhado, o irmão do meu ex-marido, que estava em Fortaleza, que perdeu totalmente o chão debaixo dos pés, e ele chegou lá também e disse: gente, eu estou chegando da Alemanha, eu não sei para onde eu vou, posso ficar com vocês? Audio Jungle. Um bando de doidos, foi uma época muito gostosa, até que a gente financeiramente também estava bem, que eu estava trabalhando, mas o Paulo, que era professor universitário no Mackenzie, havia largado o trabalho dele porque brigou com a diretora. Ah, então ele dava aula de karatê e era professor. Ah, sim, na época que ele dava karatê, era só assim de lazer. De né? lazer. É um hobby dele. É, isso. O pai dele era karateca, o meu sogro o pai dele fez contabilidade e ele trabalhava também, né? Mas ele era faixa preta e botou o filho para dar as aulas e supervisionava. Então era tudo em família, assim. Conheci o meu sogro na época, o Paulo, até a mãe dele também. Conheci toda a família. Ele conheceu a minha família e eu a família dele. A gente se frequentava. Sim. E quando eu voltei, depois de 26 anos de casada com o Joaquim, voltei para São Paulo, ele tinha largado esse trabalho no Mackenzie, que na época que ele fazia karatê ainda estava no começo, ele já tinha um posto legal. Eu achava que estava casando com um professor universitário, mas não estava mais. Bom, e aí a gente passou alguns anos meio complicados financeiramente, algumas coisas deram errado, a gente tinha que se virar bem, mas no fim deu tudo certo. O meu serviço eu gostava, aliás, eu sempre trabalhei no que eu gostava. E o meu trabalho, ele sempre era meio na brincadeira. Isso é importante, porque a gente tem que fazer o que gosta, né? Exatamente. Senão vira muito maçante, né? Eu comecei como secretária de uma língua só, em alemão. Depois, quando os meus filhos foram para a escola, eu aprendi... O inglês.
Não, inglês eu já falava. Isso eu aprendi na Alemanha ainda. Depois eu aprendi português. A gramática eu aprendi junto com os meus filhos. Sim, Quando eles na estavam escola. estudando na escola, eu aprendi com eles. Aí que eu falei, pô, essa língua é tão complicada como a minha própria? Qual é? Mas foi muito bom, isso me ajudou muito depois. E qual é a dificuldade que você passou aqui, que eu sei que você teve um problema bem Bom, ruim? eu perdi o trabalho, e eu acho que, mas eu recebi, isso foi terrível, né? Ser demitido foi muito mal para mim de uma empresa, mas eu também já sabia o que eu tinha feito errado. Eu me culpava muito. Mas eu consegui voltar para a empresa que eu trabalhava antes, o que era uma grande felicidade Sim. também. Mas eu acho que daí a coisa, quando eu sosseguei, eu infartei. Eu tive um infarte, mas também superei. Um mês eu tive o pessoal era muito amiga, eu não tive, ela me ajudou para ficar em casa pelo menos por um mês. Aí depois de um mês eu recomecei a trabalhar e fui me refazendo, deu tudo certo. Eu adorava fumar. Eu era um fumante. E depois daquilo lá, daquela engasgada, você voltou? Eu voltei. eu queria largar. O Paulo disse, nós não vamos fumar mais. Ele só fumava lá fora. Ai, falei, lá fora, que chato. Eu não voltei a fumar. E eu fumava muito mesmo. Uns 2 maços por dia eu tragava. Isso que te fez ter outra coisa ruim, não? Não. Isso não fez mais nada. O que aconteceu? Depois, quando eu estava perto da aposentadoria, quando estava fazendo 60 anos, eu vi que eu podia me aposentar. Estava com o tempo completo e com a idade certa. Sim. Aí eu falei, agora eu vou fazer um pé de meia. Vou trabalhar, vou receber minha aposentadoria, vou pedir a aposentadoria, deu tudo certo, dei entrada. Mas daí, por um tempo, eu fiquei com uma dor das costas e uma dor de barriga. E até que o meu chefinho, na época, ele disse, vamos arrumar outra cadeira, essa cadeira é muito ruim para você. Achava aqui. que era a sua postura. Que Sim, E depois a coisa foi se atropelando. Eu fiquei, de semana em semana, eu fui parar no pronto-socorro com dor de barriga que eu não aguentava. E no fim, isso na verdade foi muito ruim, foi azar também. Talvez valha a pena contar isso. Eu estava na Unimed, mas aqui, a Unimed de São Paulo. E aqui em Jundiaí, a Unimed, não sei se isso pode ficar aqui ou não. Eles tiravam do computador tudo que tinha acontecido no dia. Então, eu voltava a semana depois, eles não sabiam que eu já tinha estado lá. Prontuário, né? Não seu tinha prontuário nenhum. O histórico. E eu fui, de repente, de semana em semana eu parava lá. E no fim o médico falou, mas escuta aqui, você deve estar com apendicite. E me botou no hospital. E quando chegou perto, eles iam me operar, um dia antes ainda faziam uma radiografia, aí disse que está muito escuro lá dentro da sua barriga. Quando abriu, estava um câncer no meu ovário. Meu Deus. Ele comeu meu ovário, meu útero, meu intestino grosso e intestino fino. Eles ficaram, acho que 8, sei lá quantas horas, tirando as tralhas lá de dentro. E quando eu acordei na UTI, eu nunca senti tanta dor na vida. Eu tive 2 filhos, tá? E na época não tinha cesárea. Eu não fiz cesárea, foi parto normal e sem anestesia nenhuma. E tava meio doloridinho, né?
Mas, sendo que a primeira eu segurei, porque eu queria que meu marido fosse acompanhar o parto. Mas o médico me disse, "Não, agora vai empurrar, porque ele já está vindo." Então eu empurrei, ela nasceu e estava tudo bem, sem maiores problemas. E essa dor não se Mas compara. a dor da operação... Também mexeu com tudo lá dentro, Isso né? me ofendeu, eu fiquei ofendida. Era ofensiva essa dor, sabe? Bom, tá, então eu fiquei... Assim, mas conseguiu tirar tudo? Conseguiram tirar tudo. Foi benigno? Não, era um câncer. Mas tirou e não voltou mais? Voltou? É que tem uma contagem no sangue que se faz, né? A contagem já tinha baixado, aí se tocaram que tinha que fazer contagem de sangue de câncer. Estava alto. Então, como eu não podia logo fazer uma quimioterapia, porque pelo jeito eu fiquei muito fraca, eu não percebi isso, mas os outros perceberam. Aí depois de uns meses eu comecei a fazer quimioterapia. Que delícia. A primeira pessoa que eu vejo. Que delícia quimioterapia. Eu fiquei tão dopada. Hoje eu sei o que é se dopar. Eu entendo as pessoas que tomam alguma coisa para se dopar. Era maravilhoso. O tempo andava devagar. Tudo era leve. Eu conseguiu flutuava. relaxar. Eu comia feito um cavalo. Não passei mal de nada. Foi maravilhoso. Era por meio ano, uma vez por semana, ia lá levar minha quimioterapia. Feliz! O coitado do Paulo sofreu, porque eu acordei com essa bolsa de colostomia. Sim. Eu sei o que o presidente passou. Eu fiquei com muita pena dele. O Paulo trocou a bolsa, ele fez a casa, ele cozinhou, ele trabalhava, ele fez... Eu não sei Olha, homens! o que ele fez tudo. Realmente eu não valia nada. Eu só estava dopada. É só assim. Aí acabou a quimioterapia. Aí eu fiquei nervosa. Que é isso? Tava com abstinência da quimioterapia. Tava com síndrome de abstinência. Eu percebi isso depois de uns 2 semanas. Eu falei, pô, Paulo, eu acho que eu tô com síndrome de abstinência. Eu tô tão esquisita. E quando eu entendi o que era, também já começou a passar. E eu continuava com essa bolsa. E a contagem, isso foi meio ano, né? Meio ano depois, a contagem subindo de novo. Tá, vamos fazer outra químio. Essa não foi mais tão gostosa. Não foi tão... Não. Mas eu fazia numa boa. Eu sempre brincava com o pessoal lá. Eu achava ótimo, eu estava viva, pô. O que mais eu queria, né? Com toda essa coisa. E aí depois de quanto tempo você ficou bem? 100%? Aí fiz mais uma químio. Eu fiz 3 químios. Aí depois dessas 3 não voltou mais? Voltou. Maior, negócio insistente. Maior ainda. Aí a minha médica disse, eu não tenho mais o que te dar. Falei, então tá, quanto tempo eu tenho? Ela falou, não é bem assim, calma, né? Mas eu acho que eu realmente estava mais para lá do que para cá. Ela disse, eu vou entregar tudo pro médico de radioterapia, ele vê o que faz. Eu pensando comigo, na primeira vez, depois da operação, ele não queria fazer nada, porque ainda tinha muita coisa que ele não podia fazer. Agora que o negócio está imenso, que tudo cresceu grudada na minha espinha. Estava tudo de novo tomado. Não. A gente vê isso tem uma radiografia onde você vê isso. Ela foi no meu pulmão e no pescoço. Eu falei, bom, se vai para a cabeça, eu já era. Nossa, já foi subindo tudo. Ainda briguei com a Unimed, ganhei o processo, mas isso só a parte. Então, ele pegou toda a minha documentação e levou para uma reunião de médicos que tem aqui em Jundiaí, que é centro de referência Jundiaí para isso, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas é aqui mesmo. Não conheço muito aqui ainda. Tem o hospital que é estadual. São
Eu Não, mas tudo bem, Tá. tudo bem. Eles se encontram, acho que uma vez por mês, um monte de médicos, Sim. oncologistas, de vários tipos, e cabeça, Sim. barriga e assim por diante. E aí eles resolveram que eu deveria fazer a primeira quimioterapia mais uma vez, porque meu corpo já esqueceu tudo. Ele poderia ter esquecido, porque o corpo acaba viciando. Tem 3 tipos e depois não tem mais. Então, eles recomeçamos o primeiro. Aí sim, eu fiquei careca. Eu fiquei careca na cabeça, aqui, não preciso mais fazer depilação. Até as sobrancelhas caíram. As pernas também não preciso depilar mais. E o resto também sumiu. Eu falei, tá bom, mas e se resolveu mesmo. E depois de meio ano, depois de 1 ano, começou de novo a subir. Meu Deus O meu do céu, cabelo- que negócio insistente. O cabelo começou a crescer de novo, eu tive os cabelos mais diferenciados nessa época, assim, não pintei nem nada. Eu já fui branca, totalmente branca, lindo aquilo, cabelo grosso, bonito, aí sumiu aquilo. Comecei a ficar meio loira, do jeito que eu tô agora, ainda estava grosso. Mudou de novo, agora eu tô com esse cabelo fininho. De bebê. De bebê. Aí a minha médica falou, olha, a minha ginecologista que me operou na primeira vez, junto com um cirurgião de oncologia, ela disse, você já escapou uma vez, não bobeia. Tá subindo essa contagem de novo, você tem alguma coisa no baço. Meu Deus do céu. E a essa altura, eu já tinha... A minha barriga parecia uma superfície lunar, cheio de buracos. Eu já estava no 3º umbigo. Meu Deus. Pois é, tem tudo isso, né? Tem o 3º olho, agora tem o 3º o 3º umbigo. Tá, aí eu falei, bom, depois da 3ª vez, né? Que a contagem ficou baixinha, eu falei, agora vamos fazer juntar a musculatura que não tinha fechado, eu vou fazer uma plástica. Tava bonitinho, tudo retinho, novo umbigo, tudo liso. Aí ela disse, você vai ter que ver esse baço. Então eu operei de novo. Eu falei para o meu cirurgião, você está me fazendo pela 3ª vez. Você me operou uma vez para tirar o câncer, da 2ª vez para tirar a bolsa, né? E eu já fiz não, essa foi a segunda vez. A 3ª vez para fazer, para juntar, a 3ª vez foi para juntar a musculatura, chama-se hérnia. Né? E junto, ele e o plástico trabalharam juntos e ficou tudo bonitinho. Eu falei, agora você vai detonar minha plástica? Você também tem que parar de querer tirar as coisas de dentro de mim. Não sobrou muita coisa para tirar, né? Já tirou tudo. Com tudo isso, ainda tem um bom humor, né? É fofo demais. Bom, mas fez também. Tô com uma nova cicatriz, mas agora, por enquanto, tá tudo baixinho. Há 4 anos eu acho que eu tô curada mesmo. Tá assim, não vai mais voltar essa coisa. A última coisa foi essa mesmo. Então, pra gente finalizar assim, Cristine, assim, hoje você está plena, tá realizada, tá feliz aqui no Brasil. Eu tô. Tem muita gente que quer sair do Brasil achando que tem mais oportunidade lá fora, no exterior. Assim, o que você vê de positivo e de negativo daqui? O negativo aqui é a política. Mas, por outro lado também, porque ela é muito escancarada no momento e em outros países também não é muito kosher, né? Eles não são assim anjinhos. Mas aqui é muito escancarado, é muita bagunça, isso aqui virou uma bagunça, tá horrível. Não importa, esquerda, direita, tá tudo uma droga, ao meu ver, tá? Eu nem voto aqui, não deveria estar falando, se fosse na época dos milicos, não podia abrir a boca, estrangeiro cala a boca. Eu nunca virei brasileira, eu sou alemã, né?
Mas eu gosto muito dos brasileiros. É um povo muito simpático. Alemão não é assim. Mas de todos os lugares que você já passou, você elegeu o Brasil para você. Sim, eu acho que aqui no meu caso, eu fiz a minha vida profissional baseada nas línguas que eu falo. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Você com línguas, você se dá bem. Você entra em profissões com mais facilidade do que não falando. Hoje em dia deveria se falar chinês, eu acho. Nossa senhora, é tão difícil quanto o alemão. Não sei. Para mim, português e alemão é a mesma coisa. A Agora, dificuldade né? é igual, né? Não. Dizem que o português é bem difícil. Complicado né? também. Sim. Eu conheci muita gente que não fala português direito. Meu cabelo sempre arrepia dessa altura. Mas também eu tenho que levar em consideração, o alemão também fala errado, muita coisa. E eles não são muito simpáticos. São Paulo, eu saí de São Paulo porque era uma praga, ir para qualquer lugar. Mas a minha paixão é São Paulo. É uma cidade tão aberta a tudo. Você pode aparecer lá preto, branco, amarelo, verde, pode aparecer marciano que ninguém estranha. Isso é verdade. Né? Eu acho que é uma cidade muito acolhedora e ela é internacional. Eu não conheço Nova York, mas eu imagino que São Paulo não precisa se esconder nem um pouco em comparação a Nova York. Quem quer ir para Nova York é besta para mim. Verdade, deve ser a mesma dificuldade, sim, né? Muita gente ainda sai sem falar a língua, sim, se dá com os burros na água. Não dá certo isso. Fica aqui, estuda aqui, aprende aqui, faz sua vida aqui que dá certo. Tem uma coisa que eu aprendi também. Bom, primeiro, eu nasci com a lua, com a bunda virada para a lua. Isso só existe no Brasil e aqui, e isso é verdade para mim. Eu sou muito sortuda. Ai, meu Deus, eu vou ficar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho. Quando meu pneu estourou, estava na frente de uma borracharia quando eu levantei a cabeça. Sabe, as coisas me acontecem o tempo todo. Além disso, eu aprendi que tem o corpo fechado. Isso só tem aqui também. Uhum. Ninguém sabe o que é isso na Alemanha. Apesar de ter aberto um monte de vezes, fechou bonitinho de novo. Então, o que mais eu vou querer? Eu gosto muito do Brasil. É muito acolhedor. A minha irmã, que veio aqui de turista, ela fala um pouquinho de português. Ela ficou meio ano comigo, uma época. Ela fica sempre encantada quando está aqui. Esses brasileiros, como são simpáticos, né? Eles abrem o coração, os braços. Isso é verdade, a gente é bem assim. Bom, Cristine, eu adorei falar com você, eu ficaria aqui horas e horas falando, mas a gente não tem esse tempo, né? Mas então, olha, muito obrigada. Eu amei o nosso papo, essa mulher é linda, uma fofa. E ó, você, se é uma mulher incrível assim, tem uma história incrível pra contar, escreve aqui, ó, pro nosso e-mail contando a sua história. Quem sabe a próxima entrevistada pode ser você. TV 70, incrível como você. E Sexo Frágil? Não. Aonde? Não, isso não. Um beijo pra vocês, galerinha do bem.